esse vaso que eu estou falando aqui, caía até minha esposa lá em casa. Olha aqui, amanhã tem um grande jogo no Mineirão, né? O Cruzeiro. Aliás, a Renata Fã já está toda eufórica. Eles estão realmente muito otimistas, né? E não é para ser diferente também. O Cruzeiro encara o Internacional, vice-líder, com a possibilidade de aumentar a diferença dessa liderança aí para 9 pontos, hein? O meia Ricardo Goulart com estiramento na coxa foi vetado na manhã de hoje. Reportagem de Luciano Dias. Roda aí. O clima no Cruzeiro é o melhor possível. Um exemplo, olha quem foi treinar na Toca da Raposa. Este aí é o Pablo, filho do Fábio. Treinamento pesado. Seria um futuro goleiro? Bem, descontração de lado, o clima que predomina, na verdade, é de concentração total. Esta concentração toda tem motivo. A partida contra o Colorado é encarada como uma decisão aqui na Toca da Raposa. Basta olhar os números. O Cruzeiro é líder com 53 pontos, 6 a mais que o Inter, o segundo colocado. Se vencer o jogo, a Raposa abre uma vantagem de 9 pontos. Se perder, essa distância diminui para apenas 3 pontos. E aquela folguinha na tabela fica para trás. Se ganharmos, abriremos 9 pontos. São 3 jogos que eles têm que buscar, né? Sabemos que é um jogo muito difícil, então temos que estar atento desde o primeiro minuto. Everton Ribeiro foi poupado na última quarta-feira contra o ABC pela Copa do Brasil. Além do meia, Dedé, Henrique e Lucas Silva também não saíram do banco de reservas. Mike e Marcelo Moreno atuaram apenas parte do jogo. Todos descansados para a decisão de amanhã. Foi bom poder estar descansando um pouco dessa sequência de jogos. A promessa é de Mineirão lotado, mais de 50 mil torcedores empurrando a Raposa. E o fator casa tem feito a diferença no confronto. Desde 1987, ou 21 jogos, o Cruzeiro não perde para o Inter jogando em casa em campeonatos brasileiros. Continuar esse tabu, que já é bom, e ainda preservar ele vai ser importante. Para quem acha que Campeonato Brasileiro de pontos corridos não tem decisão, o jogo de amanhã está aí para provar o contrário. Muito bem, olha, o Ricardo Goulart então, né, hoje pela manhã a confirmação, está fora do jogo de amanhã, não foi para a seleção, até o Kaká foi convocado. Daqui a pouco Luciano Dias tem mais informações sobre a manhã de hoje no Cruzeiro. Ô ídolo, até que ponto o Ricardo Goulart para o jogo de amanhã, se bem que o Inter perdeu o Sacha, mas não dá nem para comparar os desfalques. Até que ponto o Cruzeiro sofre com a ausência do Goulart amanhã? Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Podemos falar com calma hoje. Hoje está tranquilo. Com muita tranquilidade. Hoje pode. Faz muita falta. É um dos jogadores mais importantes do Cruzeiro e ainda tem um desfalque do Alisson, né? Quando você tem mais de um desfalque ali nesse setor ofensivo, os 3 meias que formam o esquema do Cruzeiro, começa a pesar. E além dos dois, ainda a possibilidade do Egídio, né? Que também seria um desfalque importante, de outro patamar, mas claro, também faria falta. O Ricardo Goulart, a gente já fala isso desde o ano passado, para mim faz falta principalmente pelo papel tático e pela parte física dele. Ricardo Goulart às vezes não é um jogador tão refinado, vai mais na base da força, mas como ele vai e volta, ajuda na marcação, chega à frente, entra na área para finalizar, é um jogador que faz muitos gols, faz muita falta e fica realmente um ponto de interrogação como ele vai montar esse time. Como é que você acha que ele vai montar? Olha, ele pode escalar, por exemplo, ele pode trazer o Everton Ribeiro para dentro, tirar o Everton Ribeiro da direita e colocar centralizado, e escalar o Willian de um lado e o Dagoberto de outro, por exemplo. É uma possibilidade. Acho que, não sei se ele faria isso por causa do Dagoberto, porque o Dagoberto, questão física, esse jogo muito pegado, não faz a recomposição, é meio complicado para ele. Mas seria a formação com jogadores mais famosos, assim, mais badalados, o Willian e o Dagoberto. Seria a minha tentativa. Mas eu acho que ele pode ir com o Marquinhos, por exemplo. Fazer isso que eu falei, trazer o Everton Ribeiro para dentro, o Willian de um lado e o Marquinhos para o outro. Fica forte o time também, mas eu acho o Dagoberto mais jogador do que o Marquinhos. Muito bem. Dilmar Oliveira, como é que você vê esse Cruzeiro para amanhã? E sobre o Goulart, quem você escalaria nesse meio de campo do Cruzeiro aí na vaga dele? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha só, eu concordo com o Cadu, ele vai trazer o
o Everton Ribeiro para o meio, até porque a armação vai ficar só para o Everton Ribeiro, porque o Ricardo Goulart ajuda muito ali, assim como o Lucas Silva. Claro que ele pode trabalhar um pouco mais com o Lucas Silva, até chegando mais nessa distribuição, mas eu acho que a opção dele pode ser pelo Marquinhos, pela forma como o Dagoberto se apresentou no meio de semana, muito mal fisicamente. Então, talvez, mesmo quando a gente fala assim que o Marquinhos ele tem a dificuldade no espaço curto, né? A gente sabe que o Inter vem numa marcação muito forte, ou seja, vai dificultar essa mobilidade do Cruzeiro, mas eu acho que a opção dele deve ser pelo Marquinhos, pelo que o Dagoberto não fez no meio de semana. Acho que fisicamente ele está muito desgastado e o time todo do Cruzeiro, essa queda que se fala muito do Cruzeiro nos últimos jogos, tem a ver com a parte física. É óbvio que tem, a gente está sentindo isso de todo mundo e principalmente desses mais utilizados. E o Ricardo Goulart, o que mais assusta é essa regularidade que ele tem. É o jogador mais regular do Cruzeiro, ao lado do Léo, zagueiro, que agora não figura entre os titulares, mas é o jogador mais regular que o Cruzeiro tem. Então, isso é que tem um peso muito grande nessa movimentação que o Cruzeiro faz na frente. Por isso que eu acho que ele traz o Everton. E olha, a responsabilidade do Everton Ribeiro na armação sozinha vai ser danada diante do Inter. Júnior Brasil, uma voz solitária na multidão, né? Porque desde a chegada aqui ao meio-dia e alguma coisa, meio-dia e 50, ele vem pedindo o Borges na vaga do Ricardo Goulart. Eu discordo veementemente de Vossa Excelência, porque no jogo do meio de semana, o senhor disse que ele seria um problema. Como é que agora o senhor quer a escalação dele? Não, você está equivocado. Grande abraço a todos. Eu quis dizer que no lugar do Kaká, Borges tinha que ter sido convocado. O equívoco foi o Dunga. O Dunga fez a bobagem. Borges tinha que ter sido convocado. E até porque, assim, são dois bonitões, né? Então, Quem? O Kaká? O Kaká e o Borges. Aqui, duas coisas. Você gosta de homens de estilos diferentes. Eu não gosto de homem, Cadu. Não tem dessa. Eu vou fazer a pegadinha. Quase que ele caiu. Pra mim, assim, não tem estilo diferente, nem estilo ele igual. Prestou uma Isso foi muito mais pegadinha do malandro, tá? Olha, primeiro, eu queria só acrescentar para mim hoje, talvez, você falou dois nomes muito bons, mas o jogador, talvez, na minha opinião, mais regular é o Lucas Silva. É um jogador que tem sido muito regular. E vocês falaram, deram muitas opções. Pode também o Marcelo Marquinhos no meio, ele já fez essa função, não no Cruzeiro, sabe jogar, como também você criar uma condição numa faixa no meio, sem a responsabilidade de marcar para o Dagoberto. Esse é o grande problema do Cruzeiro. O Dagoberto e o Williams, dois jogadores que são versáteis, sabem fazer diversas funções, não estão rendendo, não estão conseguindo imprimir um ritmo. E aí você cai naquilo que também a Edmara falou. E você também apontou, Cadu, a questão física. O Dagoberto, um jogo intenso desse, começando do início ao fim, é complicado. Talvez tenha que colocar Marquinhos e no decorrer do jogo a entrada do Dagoberto. O Cruzeiro tem peças? Tem. O problema é que as peças de recomposição hoje não estão rendendo o que deveriam render. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Qual seria, todos os jogadores em plenas condições, qual seria a sua zaga titular? É uma boa pergunta. Eu sempre faço boas perguntas. Tá entendendo? Porque ainda tem o Bruno Rodrigo, né? Que é muito importante, inclusive, na bola aérea ofensiva do Cruzeiro. Faz falta. Olha, eu escalaria, apesar de concordar que o Léo é muito regular, acho ele um grande jogador, eu ainda insistiria com o Dedé e com o Manuel, viu? Eu ainda colocaria os dois. Dedé e Manuel. Eu gostaria de ouvir o Júnior Brasil. Eu sei que você gosta. Não, mas hoje, no momento... Põe o Twitter na tela aí, por gentileza. Ô, Felipe, põe o Twitter aí. Tá de volta, né? Tá de volta. O Samuel tá dizendo, nesse jogo o Marcelo Oliveira não pode arriscar. Por isso acha que o Dedé deve ficar no banco. Léo e Manuel de titulares já. Júnior Brasil, a mesma opinião sua, Brasil? Sintonia de pensação. Que beleza. Estou com você nessa. Partindo da primícia de que futebol é momento, no momento essa dupla. Agora, os zagueiros todos em condições, a minha dupla seria Manuel e Bruno Rodrigo. Mas o Bruno ainda não tem uma condição. Então, no momento, Léo e Manuel. Mas mesmo se o Dedé tiver uma belíssima condição... Não, pela circunstância do que a gente viu... Dedé sendo Dedé, o Manuel, ele... Aí não, você gosta de homem que tem atributos também, tipo Lamito? Aqui. Você me colocou... Põe a câmera só nos dois, deixa o diálogo aqui, vai estar bonito o diálogo. Esse tipo de homem que tem assim um adjetivo, mito, te deixa mais alegre? Não gosto de homem. Também não. Nós estamos juntos nessa aí, Cadu. Não sei se tá não, hein? Edmara, gostaria de ouvir o Lucas Silva lindo. É só do futebol. Vamos falar de futebol, Edmara? A Edmara é o Léo, a gente sabe.
em plenas condições, todos jogando bem, o Dedé jogando como quando ele chegou na sua fase, a fase que o levou à seleção brasileira, eu acho que a zaga ideal do Cruzeiro é o Dedé e o Bruno Rodrigo. Agora, no momento, a zaga teria que ser Manuel e Léo, pelo que a gente está vendo de todos os zagueiros que o Cruzeiro tem. Mas, para mim, a zaga titular do Cruzeiro, com todo mundo em condições, é, sim, Dedé na sua melhor condição e Bruno Rodrigo. Eu preciso agora da participação abalizada, a voz das profundezas. Ah, meu pai. Meu ídolo. Quem que você escalaria nessa defesa do Cruzeiro? Quem sai, quem entra? Alô? Grande Felipe Junqueira. Quem quiser xingar, @FJunqueira. Fala aí. Dedé, pra mim, é terceiro zagueiro do Cruzeiro. Se o Bruno Rodrigo tiver condição, é Bruno Rodrigo e Manuel. Se não, Manuel e Léo. Dedé não, pelo amor de Deus. Achei que ele ia falar Alex e Manuel. Veja você, existe uma certa contradição na opinião do nobre colega, porque a gente faz o Band News juntos. E quando começaram a falar da possibilidade da vinda do Dedé para o Cruzeiro, ele disse para mim, agora o Cruzeiro será campeão de tudo, porque esse cara é monstro. Passou um período, ele solta... Dedé, né? é o zagueiro de roça mais bem pago do mundo. Que isso? Isso é um absurdo. Não, isso não. Que isso? Absurdo. Ele era monstro, virou monstrinho, mas é bom Dedé é jogador jogador. de seleção, tanto Dedé quanto Manuel. Claro. Jogador É questão com de todo fase potencial. mesmo. Aqui, O quer Dedé dizer, antes tá banado, Felipe, outra então quer coisa. dizer que quando antes da convocação do Filipão, eu pedi o Dedé na seleção para a disputa da Copa, eu estava muito equivocado? Você estava louco. O planejamento também é muito importante. Ele uma ótima forma. Como é que é? Uma forma é monstro. O planejamento também é muito importante. Não, o seu. Mas na oportunidade eu me referia ao Filipão, que era o técnico da seleção. Né? Mostra, deixa eu ver como é que está o clima em cima. Não dá para mostrar? É porque eu vi ali atrás no vídeo ali vocês. Nós vamos, assim como o Dr. Stanley faz aqui no Brasil, gente, nós vamos ampliar, né? Nosso espaço aqui, vamos mostrar lá em cima a torcida da rapaziada. Que eu comentei, tá aquele pau no comentário do Felipe, né? Uma vergonha o que ele disse aqui agora, ou seja, ele já estreou com ele participando da de cima, já vamos cortar. Tamanha bobagem que ele disse, que absurdo. Olha aqui, um Atlético cheio de desfalques. Aliás, avalia aí a opinião do Felipe. Tá com uma hora mesmo, filho? Discordo veementemente, eu até... inclusive, eu acho o seguinte, avaliando o momento, eu concordo que o Léo está melhor do que o Dedé, eu concordo com isso. Só que eu acho que vale uma tentativa, pelo menos por enquanto, para o Dedé voltar a ser aquele jogador que a gente conhece. E, na verdade, assim, a briga entre esses 4 zagueiros, incluindo o Manuel, incluindo o Bruno Rodrigo, é muito pesada. Então, assim, qualquer dupla que você forma ali é plausível, é aceitável, Mas não tem verdade absoluta. Por que o Marcelo, o Felipe exagerou na dose, é isso? Simples, O Felipe ganhou hoje, só para colocar, Demara, o troféu Vem cá, na televisão. Ele se igualou aos caras aí que em rede nacional dão show, viu? Não é porque você ainda não viu sobre Abre o a câmera aqui no Capiroto. Nossa, Capiroto. Pois não. Para quem não sabe, ele é o Capiroto, que de vez em quando ocupa meu orifício auricular. Quase a zaga é um baita de um cruzeirense, fanático, já trabalhou no Cruzeiro, louco. Qual a defesa titular do Cruzeiro? Pra mim? Não, pra minha mãe. Hoje, Manuel e Léo. Manuel e Léo. O Dedé é terceiro reserva? Deixa ele na reserva lá, né? Primeira reserva, então. Porque o Bruno Rodrigo ainda não tá recuperado totalmente. Ou seja, Tá vendo? Um cara balizado, tranquilo, correto, concorda comigo. Mas não é terceiro reserva, a gente tá falando momento aí. Que é isso? Isso aqui é o Galo. Vou contar uma coisa pra você. Bom, não vou contar, eu ia contar a história do Dedé GPS. sempre fala e joga Não vou contar. Vou contar a história do GPS, mas não vou contar, não. Avalia a opinião do Felipe Junqueira para mim, que agora nós temos um ombudsman. Aliás, vocês são, né? Porque Você vai gostar mais ainda quando vai entrar a história do Cezinha sobre a opinião dele. Terrível. Eu ouvi isso a manhã inteira na redação. É óbvio que o Felipe tá maluco, o Dedé nas suas melhores condições, sem dúvida nenhuma. O cara é seleção brasileira, gente. O cara ele tá meio estabanado esses últimos jogos, né? A gente sente assim que ele tá perdendo o ritmo, até uma condição física. Quando ele perde pro jogador, ele chega com tudo que ele tem direito. Então, isso fez com que ele tivesse essa queda de ritmo. Eu não entendo, e era isso que eu queria perguntar para o Cadu, quando ele entende que também a fase do Dedé não é boa e que o Léo poderia ser mantido como titular. Eu não entendo, porque o Marcelo ele é muito coerente. Né? De onde que foi que ele tirou o Léo do time? Foi falar sobre os treinamentos, a maneira que a dupla estava rendendo os treinamentos. Isso acabou tendo um peso. Agora, no jogo,
Realmente eu não consigo entender. E até quando você explica isso pro grupo. Seria o Léo, claro. Eu não entendi. Deixa eu chamar aqui. Ô, Júlia, vem cá. Você conhece futebol, vem cá. Conhece mesmo. Não estou fazendo onda, não. Conhece mesmo de futebol. Vem cá, Julinha. Coisa mais linda do Titi. Tudo bem? Tudo jóia. Qual deve ser a defesa titular do Cruzeiro na sua avaliação? Atualmente, Manuel e Léo. Manuel e Léo. Dedé, primeiro reserva, segundo reserva, ou terceiro, como o Felipe disse lá do inferno. Terceiro reserva se o Bruno Rodrigo tiver condições de jogo. Meu Deus. Que coisa, hein? Que coisa. O Felipe já fez a lavagem cerebral. Não existe hoje uma unanimidade com o Dedé mais. Não, mas tem gente terceira reserva. Não tem. Mas terceira reserva não. Ele realmente tem um jogador que qualquer equipe ele jogaria como titular absoluto em qualquer equipe, até com o futebol que ele está apresentando. Lembrando o seguinte, o Dedé no ano passado ele teve um momento ruim, só que depois, em meio à crise, em meio aos problemas, às críticas, ele melhorou bastante. Muito. Então eu aposto um pouco nisso também. Eu acho que ele tem esse perfil de mostrar depois, ele fica bravo, começa a jogar melhor. Então por isso que eu daria um voto de confiança permanecer um tempinho com o Dedé. E você aí? Já que tem tanto tempo. Deixa eu ver, peraí que nós vamos falar disso. Deixa eu chamar o Twitter aí. Põe na tela o Twitter aí, Felipe, por gentileza. Tá aí, o Ramon tá dizendo, Dedé vai jogar amanhã, fazer gol e mandar todo mundo... Não, mas aí não precisa de... Calma, todo mundo não. Que quem criticou aqui foi o Felipe Junqueira. Então, por gentileza, dirija o seu tweet ao F Junqueira aí, por gentileza. Porque todo mundo não. Eu, por exemplo, pedi o Dedé na seleção, na convocação do Filipão. Questionei a convocação do Dante e disse na oportunidade que o Dedé é mais zagueiro que o Dante. Zagueiro que o Dante. Se numa carga, preste atenção, se numa carga de jogos de quarta, domingo, aí você ainda pega a Copa do Brasil e traz, pega a Libertadores e traz, o cara não tiver o direito de errar também, né? Evidentemente, eu estou dizendo o seguinte... Ele erra, ele sai do time, mas terceiro reserva, nunca, jamais. Para mim, a defesa do Cruzeiro titular, Dedé e Manuel. Desde o início do ano, são jogadores que ajudam muito. Mas o próprio Marcelo falou na coletiva isso. Falou agora aí. Não, e ele falou na coletiva que ele tem conversado muito com o Dedé, que depois da Libertadores houve meio que uma decepção do Dedé. Eu acho que é normal, porque todo mundo encarava aquele Cruzeiro na Libertadores como super favorito. E aí o Cruzeiro teve as dificuldades que teve, jogando em casa, foi buscar resultado, não conseguiu, enfim, acabou fora da Libertadores. E que o Dedé teve uma queda muito grande de força, de vontade mesmo, depois da eliminação na Libertadores. E que ele trabalhava isso com o Dedé. Normal. Não é uma decepção que o jogador... Tem tudo para jogar muita bola, mas não é problema algum, gente. A gente tem que ter essa tranquilidade que isso é uma situação natural para qualquer jogador. Normal, e pode destruir. Agora, tem um detalhe. Eu só não vejo o Dedé como um mito. Não, é um exagero que partiu, que nem começou aqui na torcida do Cruzeiro, não. Mas não é culpa do cara também, não é culpa do cara. Isso é oba-oba de torcedor lá do Vasco. Ele mesmo exatamente. Ele mesmo, não vou dizer que ele se incomoda com isso, mas ele mesmo não aprova. Claro. Não é mito, é um bom zagueiro. Ponto. Melhor do que o Dante. Só que ele não tem a grife que o Dante tem. Mito é o Borges. Joga no Bayern, né? Mito é o Borges. Né? O Borges é monstro. Olha aqui. Mostra aí em cima pra mim. De onde sai a bobagem. Felipe Junqueira, esse aí, ó. Esse aí. Você que está em casa que não conhece. O Felipe Junqueira é o que tem o maior nariz. Quem você acha que é? Tem que sair no ar a sua voz, Felipe. Eu quero a sua voz no ar. Cris Galo concorre comigo nessa questão do nariz. É verdade. Tá aí, ó. Cris Galo, né? Lincoln, Felipe Junqueira, o Maico está do seu lado? Maico, e lá no fundo o Fabrício Churecão. Olha lá, nuca de bezerro. Nossa, que tamanho de nuca. Olha aqui, o Atlético cheio de desfalques para tentar manter a boa fase no Campeonato Brasileiro, fora de casa contra o Criciúma. O Felipe Junqueira disse que amanhã é goleada do Galo lá 4-0. Além dos jogadores suspensos, o capitão Léo Silva está fora por contusão. Reportagem de Ricardo Feller. Roda aí. Como é que fica a cabeça do torcedor? Lembra do Corinthians? Esquece. Pensa no Criciúma, no Brasileiro ou na Copa do Brasil? Agora acho que o foco do time tem que ser a Copa do Brasil. Eu acho que agora é pensar no Brasileirão, no Criciúma. A verdade é que o futebol não dá tempo para lamentação. A derrota para o Corinthians já é passado. O jogo dá volta no dia 15 de outubro. Antes, neste sábado, o Galo tem compromisso importante pelo Brasileirão. O Criciúma em Santa Catarina. O Galo é o quarto colocado com 43 pontos. Vem de 4 vitórias no Brasileiro. Não é hora de baixar a cabeça. A gente vai estar esperando, né, fazer um resultado bom. Você tem que dar um passo, depois outro passo.
time precisa ganhar do Criciúma. O técnico Levir Coupe tem problemas mais uma vez para escalar a equipe. Por suspensão, não terá o artilheiro Diego Tardelli e o meia Guilherme. Passou pela cabeça já algumas situações, mas fique certo de que nós vamos fazer um time que vai buscar o gol, que vai buscar a vitória lá contra o Criciúma. O atacante Jô, que não foi relacionado contra o Corinthians, pode ter uma chance. Nessa partida do Criciúma, eu penso que o Jô poderá estar lá. Chegou a hora da superação. Muito bem, tá então, o Levir Coupe falando, eu gostaria que vocês analisassem aqui. Levir Coupe, Galo e Criciúma de Março, você também disse há pouco que o Galo goleia lá amanhã. Eu não disse isso que goleia, mas acho que é possível sim uma vitória. Claro que o Leonardo Silva vai fazer muita falta. A gente falava de regularidade de jogadores do Cruzeiro. O Leonardo Silva é, sem dúvida, no Atlético também obtém essa situação de regularidade. Quando o Levi diz ali que o Jô pode começar jogando, né, diante das situações, e obviamente porque não tem o Tardelli, porque o Tardelli errou. Era para ele levar o cartão nesse jogo, né, para cumprir nos jogos da seleção. Ele, né, ultrapassou os limites, não foi, Cadu? Tem repórter que perguntou se ele levou o cartão por querer. Ele pisou no cara, né? O cara, quando força o cartão, ele vai lá e pisa no goleiro. É aquele que não sabe levar o amarelo e acaba expulso, né? Tem umas coisas assim, né? Vai forçar o amarelo e acaba expulso. Então, na ausência do Tardelli, o que ele pode fazer? Né? O Jô tem que entrar e a gente espera que esteja recuperado numa condição física melhor, numa situação melhor. Eu já não entendi por que ele ficou de fora do jogo do Corinthians, porque em qualquer situação você ter o Jô no banco é melhor do que você ter o André. E tem aquela máxima, do jogador que joga contra o seu ex-clube, ele dá um sangue a mais. Claro. E de repente até fazer um golzinho. O histórico mostra isso. No desesperão lá no final do jogo. Mas a gente não sabe. Eu, sinceramente, eu acho que até falta um pouco de transparência nessa questão do jogo. Se tá ou não bem. Tudo bem. O que é? Tá vendido, quando você falou, né? Vendido, isso. Por que tá fora e tal? Aliás, daqui a pouco tem uma informação que o pessoal do Cruzeiro nos passou aqui sobre o Breno, lateral, hein? Vocês vão, de cair, eu ia falar uma bobagem, de realmente reprovação total, mais uma reprovação com a CBF. Daqui a pouco eu vou falar. Ô Brasil, diz uma coisa aqui pra mim. O Jô, de repente, volta e entra jogando. É uma ótima oportunidade para avaliar se deve continuar com 4 homens de velocidade ou voltar com homem referência? Não, o Jô já teve... Fala também do André para mim. Não, o André não tem o que falar. Né? Agora, quanto ao Jô, ele já teve inúmeras oportunidades e não conseguiu aproveitar as chances que teve. Tomara que ele coloque a cabeça no lugar, que seja mais participativo, mais efetivo, consiga fazer os gols, o pé, o coração, a alma, esteja inteiro, faça a diferença. Essa cabeça, tudo isso. Porque a gente espera do jogo, que é um cara que já teve com a amarelinha, então bola ele tem, não é possível. 20 jogos, se o cara marcar gol, a função principal dele lá no jogo é essa, é fazer gols. E é uma pena essa coisa aí do Carlos, né? Que é um menino que precisa, sim, de uma sequência. Às vezes há uma cobrança excessiva em função dos erros que ele tem, acho exagerado, porque tantos outros erram da mesma forma. Então tem que ter paciência com o menino, que ele tem muita bola. Agora o Jô, tomara, Jô, tomara. E é um jogo dificílimo, hein? Difícil. O adversário, dentro de seus domínios, tem bons números. Olha, eu não sei se eu vi outro jogo contra o Corinthians, gostaria até que você comentasse, Cadu. O Carlos, na minha modesta opinião, rende mais entre os zagueiros, jogando mais centralizado. Quando você abre o Carlos, ele não tem postura, ele não tem talento para jogar aberto, velocidade, habilidade, não tem. Ele é no meio dos zagueiros, ele atormenta muito mais. Eu vi ele jogando muito pelos lados contra o Corinthians ainda não sabe. E não gostei. O que você tem a dizer sobre isso, ídolo? Eu prefiro o Carlos de centroavante também. Claro, como um centroavante não tão fixo. Mas você sabe que ele sempre disse isso. Ele foi no Bastidores um dia depois do Clássico. Ele falou que o porte físico dele para centroavante é o suficiente para jogar na base, onde o porte físico é mais ou menos parecido com o dele, segundo o Carlos. E no time de cima, ele não se sente tão confortável. Então, ele surpreendeu. Mas alguém falou isso pra ele botou na cabeça que talvez seja isso que esteja atrapalhando. Ele já tinha falado várias vezes isso que o Júnior falou, deixando claro que ele preferia jogar de centroavante. Que não é verdade. Eu perguntei isso pra ele, pra confirmar, até imaginando que ele ia dizer isso no Bastidores. Ele falou essa história do porte físico. Eu não concordo com isso. Também por exemplo, o Inter, que vai jogar aqui amanhã, claro que é outro jogador, outra história, experiente. O Nilmar é um centroavante com
um porte fixo parecido com o Carlos. Franzino também não é tão alto, então não tem muito essa história. Eu prefiro o Carlos de centroavante, sim, concordo com você, não só pela movimentação dele, porque você também resolve outro problema. O Tardelli gosta de vir de trás, ele prefere esse tipo de jogo, então você agrada os dois. O Carlos, na marcação, voltando pelas pontas para ajudar na marcação, ele tem sido até importante. Então, assim, o ideal para mim seria o Carlos um pouquinho mais de centroavante, sem ser tão fixo, trocando com o Tardelli às vezes para confundir, mas um pouco mais como referência, sim. E amanhã, lembrando que o Atlético não vai ter também o Guilherme, muitos desfalques, então o Dátulo amanhã vai ser importante demais. Já é ali um dos jogadores mais importantes do Galo, na minha opinião. Mas amanhã, sem esses jogadores, sem o Tardelli, sem o Guilherme, armadores, jogadores que fazem acontecer, o toque do Dátulo, uma enfiada de bola dele, um passe decisivo, vai ser mais decisivo ainda do que o normal. E porque o gramado lá não ajuda, desfalques muito pesados. Ô, Felipe, qual o principal desfalque do Galo amanhã na sua avaliação, Felipe? Léo Silva. Cris Galo, acha o que aí? Léo Silva também. Mas não abre o microfone pro Cris Galo não, tá? É só um gestual, porque se abrir ninguém aguenta. Então é o seguinte, eu também acho que o Léo Silva, de fato, é um baita de um desfalque. Motive muito, né? O quê? Teve o quê? Um jogo difícil, como sempre. Né? Sem dúvida, eu também acho. Olha aqui, a questão do Levir Coupe, eu sou um crítico também do Levir Coupe, não escondo e não vou mudar minha opinião. Não é porque sou idiota, quadrado, não. Porque eu não gosto do trabalho do Levi, é um direito meu de não gostar, não gosto. Eu acho que a dinâmica que é aplicada hoje nem é tanto dele, é a minha opinião. E o meu argumento está exatamente porque eu vejo a dinâmica ainda do Cuca dentro desse grupo. Ok, mas evidentemente que às vezes é importante você poupá-lo de algumas críticas, porque também ele não vai fazer milagre, poxa, o cara tem problema demais. 10, 11, 12, 19, aí vai, voltam 4, aí sobe para 2, aí vem não sei o quê, aí 9, aí depois mais 12 jogadores fora. Não há como. Então, por outro lado, eu sou crítico, mas também não sou cego. Por outro lado, eu reconheço que ele está fazendo um pouco de milagre também. Porque ele consegue armar esse time, mesmo que um pouco com a dinâmica do que o Cuca ainda implantou, porque tem muitos jogadores ali que atuam da mesma forma. Mas, poxa, o time vem conquistando bons resultados, mesmo com esse monte de desfalques, porque são desfalques muito importantes. Imagina o Atlético hoje com todos os jogadores que estão fora à disposição. O Levi teria um timaço para escalar. Muito forte. Vocês acham que eu estou exagerando? Não. Até falei aqui nos últimos dias, os companheiros também. Eu acho que os desfalques do Galo foram até subestimados em alguns momentos. As pessoas deram pouca atenção a isso. Noticiam o desfalque, mas refletem pouco como o time conseguiu alguns resultados importantes sem jogadores importantíssimos ali no elenco. E na linha dessa história aí de desfalques, com os problemas, torna-se mais aceitável a escalação do Jô amanhã. Agora, com o time completo, todo mundo vai concordar também, o Jô não é titular neste momento. Claro. Agora, no banco, porque hoje dá para colocar todo mundo no banco, então até o André pode ficar lá. Todo mundo. Agora, no banco, não pode levantar do vendido, banco. com problema psicológico, com problema de família, problema pessoal, sem a fim de jogar, ele tem que entrar antes do André. Com tudo isso, o que a gente não entendeu, né? A gente pode até procurar esclarecer o que acontece com o Jô para entender mesmo, para ponderar outras coisas. Mas independentemente dessas questões, melhor do que o André e um reserva mais imediato do que o André. Você sabe que eu fico às vezes pensando, Brasil, que a insistência com o André. Eu entendo a importância, porque é um atleta que pertence ao clube. Isso. Então vamos insistir, de repente ele começa a jogar. É evidente que o jogador ganha ritmo atuando em jogos. Claro. Então eu entendo isso. Só que eu não consigo enxergar nada no André, sabe? Assim, não é um cara que tem muita raça, não é um cara que tem habilidade, não é um cara que tem velocidade, não é um cara que tem vontade. Eu não vejo uma característica. Não, começou a característica a se movimentar um pouco mais. Teve um jogo, qual jogo que foi? Agora, eu acho que no último jogo ele se movimentou um pouco mais. Ele foi. Foi contra quem no outro? Ele entrou contra o Vitória, um pouquinho mais. E a gente espera pelo menos isso. A torcida do Atlético ela é exigente nesse quesito. O jogador às vezes não precisa ter muita técnica, mas ele tem que ter raça, comprometimento.
E o André fica devendo, às vezes ele fica lá... Ele olha pra cima demais. Eu concordo com você também, mas só assim, mesmo, concordo com você, repito, mas mesmo no jogo contra o Vitória, em que ele deu uma raça incrível... Não, sim. Não dá. Não dá. É isso aí. Mas o que eu estou dizendo é que pelo menos ele parece que acordou um pouco e ainda é pouco. Agora, se a gente for lembrar também de desfalques, uma grande contratação, Michael Suel, mesmo não rendendo, o cara tá fora. Eu vou lembrar de outra, que é um cara que, eu sou fã do futebol dele, jogou no sacrifício na lateral esquerda, mas poderia estar aí como volante tranquilamente, o Lucas Cândido. Também. A opção daquele rapaz, a bola daquele rapaz, a qualidade dele, há quanto tempo o Atlético está sem ele. Então é um jogador que poderia estar ali, a gente que cobra nessa função de volante. Você tem Claudinei, você tem outro jogador, mas um cara que estaria ali, o Eduardo, com toda a tranquilidade. Deixa eu dar só uma notícia, que é uma notícia interessante, até pelo que o Everton falou, até das críticas ao trabalho do Levi, né, e que aconteceram e tal, e como ele conseguiu mudar essa história não só em campo, que as notícias dos bastidores do Atlético trazem de que pode haver a permanência do Levi. Aquela história inicial dele, de que não ficaria, que queria ir embora e tal, as notícias já são de que o Atlético vem conversando com ele nesse convencimento, porque o presidente Alexandre Calil quer, mesmo não sendo ele mais o presidente futuro, mas essa diretoria quer, quem vai entrar quer, e as conversas estão adiantadas e é possível sim a permanência do Levi. E talvez a coisa que o Levi mais precisa, pode continuar, dá tudo certo, é uma assistência na montagem e remontagem do grupo. Exato, que vai acontecer. Porque o Levi, pelo período que ele ficou fora, pelo que ele mostrou em alguns momentos de desatualização, ele precisa do suporte. E aí quem que vai ser preponderante? Eduardo Maluf. Vai ser o cara nesse papel. Já que você está falando de remontar, aliás, Maluf, apareça, Maluf, por favor. Precisamos da sua presença aqui no programa. Bater aquele papo saudável. O atacante Cezinha, do Bragantino, está fazendo exames e deve assinar com o Atlético ainda hoje. Cezinha é o nome da criança. 24 anos. O jogador para compor elenco, sim, né? Claro. Então, esses jogadores para compor elenco, não vou criticar. Olha o gol dele aí, do América aí no outro, ó. Escorou, Cezinha entrou como uma flecha, hein? Agora, com esse nome aí não vai não, hein, Cezinha? É César, pô. César. Cezinha, Caduzinho, Juniorzinho, de Marazinha. Não funciona. A grande virtude dele é a velocidade. Hoje a velocidade ela está em moda e é determinante no futebol do sucesso. Agora tem época. Antigamente a lentidão estava à moda. Era bom ser jogador. Ficava aqui, ficava assim naquele pedaço de lenço ali. Agora está na moda a velocidade. E ele tem isso, mas dizer que ele chega para ser titular, para. Mas é porque hoje é o último dia, né? Se a lentidão tivesse na moda, o Borges e o André iam ser a dupla, ia ser o sucesso do verão. Vocês acham? Se fosse moda, eles estariam vestindo roupa dos anos 70. Calça pantalona. Que corta o no Brasil para mim aí, Fabrício, por favor. É bom destacar que é um empréstimo até maio do ano que vem. Então o jogador vai ficar esse restante de temporada. Mas tem um problema, vai disputar ano que vem o início de temporada. E aí, se virar e tal. Eu tava nesse jogo. Eu comentei... outra coisa, só desculpa aí, Edu. Sobre Ricardo Oliveira. Algumas pessoas dizendo que o Ricardo Oliveira seria anunciado no Atlético hoje. Falei há pouco com o Denilson Show, e o Denilson, que é amigo do Ricardo Oliveira, isso aí tem espero que seja amigo mesmo. O Denilson deve ter dado passe. É verdade. O Denilson falou, Everton, acabei de falar com o Ricardo Oliveira, e ele disse que não acertou com o Atlético. Ele não acertou com o Atlético. Aí, se de repente ele acerta, Denilson, você está enrolado comigo. E hoje é o último dia, lembrando, para inscrições. Então, se tiver que acontecer em termos de brasileiro até final da temporada, é hoje o último dia. No caso do Cezinha, tem o mesmo problema que o Cruzeiro está enfrentando com o menino que veio lá. Ele já fez 6 jogos pelo Bragantino, ele vai ter que ter resposta, ou seja, vai arriscar e vai colocar em campo. Deixa eu contar para você, então. Então, conta pra gente. Senta no sofá. Eu quero ouvir o Felipe Junqueira falando do Cezinha. Esse é ótimo. Felipe Junqueira, Cezinha no Galo, por favor, aí de cima. Quero saber se voltaram os Isa e Beto bom de bola, né? Eu não entendi o que é pelo estilo. Eu quero saber se voltaram Ziza e Beto bom de bola. O que tem a ver com o Cezinha? Essa é uma contratação bem característica daquela época do Galo. Se ele fala do Nilson Sergipano e o Mexerica, eu entendi. Nossa senhora, eu não entendi, não. Deixa eu dizer uma coisa. O Dimas gosta de um jogador que o Atlético não seja o pioneiro nesse papo de que, não, nós temos que contratar jogadores com salários mais baixos para servirmos de exemplo para os demais. Que o Atlético não seja o pioneiro nisso. Porque o Palmeiras tentou implantar isso lá, porque o Paulo Nobre é presidente do Banco Itaú. Tentou implantar isso lá. Vocês estão vendo o sufoco. Não, o Dimas tentou fazer isso no Cruzeiro. Ajuda, o Dimas tentou bem fazer lembrado. Isso no Falando em Cruzeiro, senta no sofá aí, torcedor do Cruzeiro. O Beneci Queiroz
foi até a CBF, pedir à CBF uma liberação do Breno Lopes. Você sabe o que ele ouviu na CBF? Não, nós não vamos dar isso por escrito para vocês, porque depois o tribunal pode analisar de uma forma que vai ser desfavorável a nós. Eles criam, o regulamento é feito pela CBF, mas ela não sabe interpretar o que ela mesmo cria. Quer dizer, isso, gente, isso é muito sério. Outra coisa, eu vou aproveitar e já vou dar o carrinho para pegar logo 2. Esse negócio do Jobson ter sido avisado lá na hora do jogo e ainda ter gente acreditando, é porque o Ministério do sei lá o que avisou, não foi nada. Parece que a Associação Brasileira de Controle de Dopagem... Mas tem a ver? Mas como assim? Ela trabalha se o jogador está irregular, não interessa se ele foi expulso, se ele queimou, se ele... Eu acho que o pessoal ficou com dó do Botafogo. Ele não poderia entrar em campo. Você tem razão, nem precisou. Se tirar 21 pontos do Botafogo, vai ficar negativo, vai ficar com menos 50 pontos. Já vai entrar no que vem devendo. Agora, gente, o Cruzeiro... Eu falei com o Matos hoje de manhã por telefone, o Matos disse, Everton, é uma esculhambação. Que absurdo. O Sheik é que estava certo quando ele falou vergonha. Um regulamento é feito, os caras não sabem. Não, mas 6 jogos pela Série B pode? Não, não sei. E o STJD também não se pronuncia. Ou seja, o clube contrata, faz o investimento e não sabe o que pode ou o que não pode. Ou seja, vergonha da CBF. Aí tem muita gente. Vergonha STJD. Aí tem muita gente criticando. Poxa, mas como é que você contrata sem saber? Não, senhor. Muitos, aliás, a totalidade, você tem essas informações depois que você contrata, e aí você escala no próximo jogo, ou daqui 3, ou daqui 4. Então a CBF tinha que te informar isso. A Liga lá de Divinópolis, a LMDD, se você quiser inscrever o jogador lá pro campeonato da cidade, ela informa. Não, o Cadu não pode ser escalado. Já falei isso aqui, pô. Se a LMDD, se a Liga da minha cidade é organizada, a CBF não é. Então a CBF... Aí o Beneci saiu de lá, chegou aqui, aí, Beneci, o Beneci falou... Falaram que não pode emitir uma nota, porque depois o tribunal pode interpretar. Como o tribunal vai interpretar? Mas por isso que o Cruzeiro vai perguntar. O Cruzeiro vai perguntar, a STJD entrou lá para perguntar. Mas não se pronuncia também o STJD. Mas vai ter que se pronunciar, porque se você entrar... Mas, ô Júnior, aí que tá. Se você não começar a fazer isso, eles não vão começar a ter ação. Mas você já está querendo que o STJD entre para liberar jogador agora? Mas o Cruzeiro é que perguntou ao STJD. Um jogador que atuou e está esperando... Está esperando. Até quando? Até o fim do ano? Não sei. Mas o Atlético está trazendo um outro. Tá bom, o Atlético está trazendo um outro com o mesmo problema. E aí, vai colocar para jogar? Vai colocar para jogar? Como a janela está fechando, pode. Vamos direto aqui para a Toca da Raposa 2. Aliás, daqui a pouco eu quero saudar aqui a maior de Minas, que são as lojas do Cruzeiro, Barreiro, Barro Preto, Shopping Metropolitan, Shopping Del Rey, Mineirão e 7 Lagoas. Estarão conosco aqui agora pelos próximos 60 anos, que não vão sair, que eu não vou deixar. Então, saudando aqui, um beijo especial pro doutor Tininho, pro Ronaldo, pro Alisson que está aqui, pro Ronaldo Júnior que está aqui também. Daqui a pouco, inclusive, vamos sortear a camisa do Cruzeiro, vai começar hoje o sorteio. Segunda sai aliás, vamos iniciar a promoção. Segunda a gente faz o sorteio aqui e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o que você, torcedor cruzeirense, encontra nas lojas Maior de Minas. Daqui a pouco, porque agora vamos direto para a Toca 2, saber as últimas do treino antes da decisão contra o Internacional. Boa tarde, alô, Ricardo Feller. Olá, Everton, boa tarde. A notícia da contusão do meio-atacante Ricardo Goulart surpreendeu a todos na manhã desta sexta-feira aqui na Toca da Raposa 2. O Goulart participou de um treinamento ontem à tarde e saiu do treino porque sentiu um desconforto na coxa esquerda. Hoje pela manhã ele foi a uma clínica e fez um exame de imagem. E esse exame confirmou um estiramento na coxa esquerda, portanto o Goulart fora da partida importante contra o Inter neste sábado no Mineirão pelo Brasileiro. O Goulart também perde os amistosos da seleção brasileira contra Japão e o Superclássico contra a Argentina. A CBF já foi comunicada a respeito da lesão e o Kaká do São Paulo convocado no lugar do Goulart. O técnico Marcelo Oliveira tem pelo menos mais uma dúvida para escalar o time contra o Inter. Na lateral esquerda, o Egídio tem um edema na coxa direita e é dúvida. Vamos então ao provável time contra o Colorado. Goleiro Fábio, Mike, Dedé, Manuel, Egídio ou Ceará. No meu campo, Henrique, Lucas Silva, Everton Ribeiro e um ponto de interrogação,
No ataque, Marcelo Moreno, por enquanto, é o confirmado. No ataque também um outro ponto de interrogação. E agora explico. Segundo o técnico Marcelo Oliveira, William, Marquinhos e Dagoberto, os três disputam 2 vagas no time. A vaga no lugar do Ricardo Goulart e o do ataque ao lado de Marcelo Moreno. Bem, o técnico Marcelo Oliveira falou sobre a contusão do Goulart. Vamos ouvi-lo. Vamos seguir em frente, escalar o melhor time com toda a confiança, né? Mesmo lamentando a contusão do Goulart. Estamos aí convictos que podemos fazer um grande jogo, é um jogo forte contra um adversário também que é muito qualificado. Muito bem, obrigado, Marcelo. Isso é muito gentil. Hoje a gente vai sortear essa camisa do Cruzeiro aqui. Aliás, hoje a gente começa a promoção 72250. Você vai enviar um torpedo para 72250 com o seu nome apenas e o sorteio rola segunda-feira, aqui nos Donos da Bola. Essa camisa aqui é a de número 10, tá aqui, sorteio rola segunda-feira. Agora eu quero mostrar para você, aliás, para a criançada, esse sorteio aqui semana que vem, pro Dia das Crianças, vamos sortear 200, vamos sortear um monte de raposões aqui. Olha que barato esse raposão, mostra aqui, Pila. O raposão você encontra na maior de Minas do Shopping Del Rey, do Barro Preto, lá no Mineirão, em dias de jogos, lá em Sete Lagoas, no Shopping de Sete Lagoas também tem, e você encontra também no Barreiro e no Shopping Metropolitan. Vai lá, conversa com o Alisson, conversa com o Ronaldo, vai lá conhecer o Alisson. O Alisson é um sujeito moreno, 1,90 m, esbelto, né? Olha aqui. A criançada, você que é torcedor do Cruzeiro, peça ao papai, dê birra, chore. Só que você vai encontrar na loja do Cruzeiro do Mineirão, no Barro Preto, no Barreiro, Shopping Metropolitan, Shopping Del Rey, Sete Lagoas. Então se liga aí. Vou mostrar outra coisa. Olha esse livro aqui. Fala se você não precisa. Você tem que ter isso aqui, meu amigo. Tem que ter. Isso aqui é uma baita... Aliás, você tá ligado que quem fez esse livro aqui, né? Henrique Portugal e Bruno Matheus. Tá aqui, mostra aqui. Um grande presente também você encontra nas lojas Maior de Minas. Olha aí, ó. E tem mais um. Olha isso aqui. Presta aqui, ídolo. Obrigado por você ter ajudado. É uma latinha. Primeiro que a latinha é super charmosa. Aqui, olha o que tem aqui dentro. Um joguinho de copo, mascarado. Olha isso. Baita presente também. Você encontra na Maior de Minas. Mais uma vez, vou destacar aqui Barreiro, Barro Preto, Shopping Metropolitan, Mineirão em dias de jogos, Sete Lagoas no shopping e também lá no Shopping Del Rey. Aliás, Marcelo Moreno não, Lucas Silva. Lucas Silva, vamos marcar um dia pra gente ir lá na Maior de Minas, fazer umas promoções lá. Tô intimando aqui pra você ir lá. Deixa eu chamar um intervalo rápido. Vou correr ali na loja Maior de Minas, continue participando. Sorteio da camisa do Cruzeiro, hein? Presente da Maior de Minas pra você. Segunda-feira o sorteio 72250, torpedo com seu nome. Segunda-feira rola aqui nos Donos da Bola, um intervalo rápido e a gente volta em 2 minutos. Até já.